What's up, people? Meu nome é Matheus Marinho e esse aqui é o DOM. Primeiro vídeo aqui no meu quarto, nesse tete-a-tete, eu com você, você comigo, vocês, não sei quantas pessoas estão me assistindo. Se você não sabe, e que é normal você não saber, eu tô aqui pra te explicar. A minha blusa tá torta, se você consegue ver. Aí, caralho. Enfim, se você não sabe, eu estudo nos Estados Unidos e eu moro dentro da minha faculdade. Eu moro dentro de um dos dormitórios aqui dentro da faculdade. Então, eu só queria esclarecer pra vocês o seguinte. Provavelmente vai passar alguém aqui na frente do meu quarto e a questão desse andar, desse meu dormitório é o seguinte, gente. O chão, ele tá com um problema aí, ele tá bem velho, bem antigo. Quando você anda, faz muito barulho. Pode estar no começo do corredor, ou no final, ou no meio, ou aonde estiver essa pessoa, eu vou escutar. Não só eu, como qualquer pessoa dentro desse dormitório, porque a sonoplastia, vamos dizer assim, a sonoplastia desse edifício é bem ruim, tá? E outra coisa, esqueci desse porém, as paredes aqui são feitas de papel, moçada. Isso mesmo. A sensação que nós temos que a parede é feita de papel. Por quê? Porque simplesmente eu dou um espirro aqui e todos os quartos escutam. Então, é bom ser cauteloso no que fazes dentro do seu quarto aqui. Voltando ao vídeo, que é o que interessa, não é mesmo? Gente, não devia ter botado esse negócio virado pra mim, porque agora eu tenho que ficar olhando pra vocês, só que eu fico olhando pra mim também. Entendeu? Fico me ajeitando e tal. No vídeo de hoje, eu vou responder algumas das perguntas que me mandaram. Eu gostaria aqui já de antemão agradecer a vocês que me mandaram perguntas. Muito obrigado mesmo. Sem mais delongas, sem mais blá blá blá, sem mais falação, sem mais coisas insignificantes, vamos começar. Vamos começar o vídeo. A primeira pergunta do vídeo é da Camila Zanuto. Ela me perguntou: saudade, quando vem pro Rio de Janeiro? Pra você que não sabe, sim, eu sou do Rio de Janeiro. E Camila, em dezembro, tamo aí pra tacar o terror nessa cidade maravilhosa, hein? Espere e verás. A próxima pergunta foi da Gigiovana F. Um pouco complicado dizer esse nome. Gigiovana F me perguntou: quero saber da sua história com vôlei, sobreviver na América e conhecer o Pedro do Manhattan Connection. Tudo começou há muitos anos atrás. Com 9 anos eu comecei a brincar de vôlei, assim, bem... Era só recreativo mesmo, era escolinha que eu tinha na minha escola, que eles ofereciam aula de vôlei, mas assim, bem basicona pra criança, aquelas crianças hiperativa, que quanto mais fora de casa, fazendo mais coisa pra criança ficar cansada, voltar, comer e dormir possível, então, era esse tipo de aula. Eu comecei a fazer essas aulas. E aí, depois disso, eu fiz um tempinho e comecei a gostar. E foi assim que a minha história com vôlei começou. Então, jogando bem de brincadeira. E eu comecei a gostar muito do esporte. E aí procurei um clube. Eu morava em Niterói, no Rio de Janeiro. Alô, Niterói, se você é de Niterói, você é pica. E no clube você começa a jogar competitivamente, enfim. E aí comecei a jogar. E por causa do vôlei, eu vim parar aqui. Por quê? Eu jogo vôlei pela minha faculdade aqui nos Estados Unidos. Foi por isso que eu vim parar aqui. Vir para os Estados Unidos sempre foi um sonho meu, desde quando eu comecei a aprender a falar inglês. E foi uma coisa que eu sempre quis. Não sabia como eu iria vir pra cá. Não era nada tipo, meu Deus, preciso morar nos Estados Unidos. Não. Era uma coisa que eu gostaria. Mas era um sonho muito distante na minha cabeça. Era uma coisa assim, um dia, quando eu crescer, e sabe, assim, sei lá, coisas da minha cabeça. E aí, meu irmão é 4 anos e meio mais velho que eu. Meu irmão, em 2012, veio para os Estados Unidos pela primeira vez jogar futebol pela faculdade dele. E aí, depois de um ano, consegui convencer meus pais a deixar eu vir pra cá também, porque até então era uma coisa que eles não tinham muita certeza se eu ia poder vir, até porque meu irmão já era mais velho que eu, então eu tava no ensino médio ainda, nem tinha entrado na faculdade, não tinha prestado vestibular, não tinha feito nada. E aí, era uma coisa muito, não sei, vamos ver, acabou que eu vim, glória a Deus. E graças ao vôlei eu consegui realizar esse meu sonho e eu tô aqui hoje
E aqui a gente tem essa vantagem que a gente consegue estudar e jogar um esporte ainda de alto nível. O que no Brasil já é mais difícil, porque se você vai para a faculdade, você pode até jogar um esporte, mas não é tão sério, vamos dizer, como aqui, assim. Enfim, essa foi basicamente a minha história com o vôlei e vivendo na América com o vôlei, por causa do vôlei viver na América, enfim, é isso. Agora, a Giovana também me perguntou como que eu conheci ou falar um pouco desse meu conhecendo o Pedro do Manhattan Connection. Se você não sabe quem é o Pedro Andrade do Manhattan Connection, bota uma foto dele aqui, produção. Eu conheci o Pedro porque no verão, aqui nos Estados Unidos, o verão é no meio do ano, ou seja, maio, junho e julho, tá? E no verão de 2016, eu tive o privilégio e a honra de estagiar em Nova York, mais precisamente na Globo de Nova York. Pra quem não sabe, eu estudo jornalismo aqui. Eu estudo jornalismo e relações públicas. Sim, você pode se formar aqui com mais de uma graduação, tá? Então esses são meus 2 cursos. E aqui, não sei se em toda a faculdade é assim, realmente eu não tenho essa formação, não vou mentir, mas na minha faculdade você precisa de um estágio para conseguir se formar. E aí então que eu consegui me infiltrar na Globo de Nova York, sacanagem. E aí eu consegui ir pra Globo e foi uma experiência assim, surreal a mim. Vamos lá, né, gente? Um jornalista estagiar na Globo de Nova York ainda. Quer dizer, jornalista. Um aspirante a jornalista. Vamos lá, Matheus, calma aí. Enfim, foi uma experiência do cacete, assim. Foi surreal, agregou muito, abriu muito os meus olhos. E eu conheci pessoas maravilhosas. O Pedro fazia aquele Pedro pelo Mundo. E aí, porque ele fazia o Manhattan Connection, eles gravaram, tipo, lá dentro da redação tinha um estúdio onde eles gravavam isso tudo. Então, às sextas-feiras ele tinha uma reunião, sempre tinha reunião com o pessoal do Manhattan Connection, e também tinha dia que eles gravavam, enfim. Até que, uma vez, eu consegui fazer com que ele me levasse pra rua pra gravar, ele tinha que gravar alguma coisa, e aí ele me levou com ele, e foi assim, surreal. Provavelmente não lembram quem eu sou, mas um beijo grande pra vocês. A Ana é a produtora do Pedro. Eu acho que ela é produtora. Enfim, ela que ajudou, ela que gravou tudo e tal, irada. E foi assim que eu conheci o Pedro do Manhattan Connection. A próxima pergunta é da Nanda Souzela, Maria Fernanda, que estudou comigo e Camila. Se você não lembra, Camila, a primeira pergunta, estudávamos juntos, tá? Maria Fernanda perguntou, você ainda tá no Missouri? Acho que vou passar o novo em St. Louis. Pra quem não sabe, St. Louis é uma cidade aqui do Missouri que fica a umas 3 horas aqui da minha faculdade. E é uma das cidades mais, assim, conhecidas e uma das maiores cidades também aqui do Missouri. Ela perguntou, você deve ir pra casa, né? Sim, vou passar um novo no Brasil esse ano. Sim, ainda estou no Missouri. Tava com esse casaco aqui? Missouri, tá vendo? É representar aqui, mas eu não consegui usar porque, no caso, tava meio... Parecia que eu era só uma cabeça com braços flutuantes, assim. Tava cinza com branco, só que aqui com essa luz. Enfim, tive que trocar, tá? Mas respondendo a pergunta, sim, ainda estou no Missouri. Se você é de casa e não sabe onde é Missouri, joga no Google aqueles. Gente, o Missouri é um estado bem no meio dos Estados Unidos. Muita gente não conhece, mas agora você vai conhecer porque o mate também é cultura, gente. Deu um M te ensinando geografia. Então, olha só, por que eu tô no Missouri, gente? A minha faculdade é aqui, no caso. Eu estudo na Missouri Valley College, que fica em Marshall, Missouri, tá? E só pra vocês aí de casa ficarem, tipo, vou jogando informações aqui, tá, gente? Vocês só vão aqui, ó, pescando tudo, tá? Beleza. A próxima pergunta foi do meu caro amigo italiano / brasileiro, Andrea Mardio. Andrea perguntou, por que você decidiu abrir um canal no YouTube? Começar um canal no YouTube sempre foi uma coisa que eu tinha muita vontade, porém zero coragem. Muita vontade, pouca coragem. Não diria nem coragem, tipo assim, ai, tenho medo, mas eu tinha muitos poréns na minha cabeça. Ah, e se não der certo? E se blá blá blá? E se até que eu taquei um foda-se pro se, entendeu? E comecei o canal. Voltamos às programações, deu uma leve M aqui na câmera, que o cartão de memória estava um pouco cheio, tive que apagar uns arquivos. A próxima pergunta é da Celina Tardan. Celina me perguntou, quem são suas besties no United States?
quem são as minhas melhores amigas aqui nos Estados Unidos. Essa pergunta é um pouco delicada, pois envolve a questão do ciúmes e brigas depois. Mas enfim, atualmente, que estão presentes no território dos Estados Unidos, eu diria que minhas melhores amigas são Celina, Mariana, Júlia e Bia, que são de amigas, são as mais próximas que eu tenho aqui, que vêm comigo nessa jornada aqui, desde que eu mudei para Missouri, porque, mais um fun fact. Se você não sabia, antes de vir para Missouri, eu estudei 1 ano em San Diego, Califórnia. O quê? Matheus, você foi da Califórnia pro Missouri? Sim, gente. Sim, e faria de novo. Não vou negar que San Diego tá aqui, Marshall tá aqui. Em relação a coisas pra fazer, em relação a praia, aqui não tem praia, aqui em Malemar tem uns lagos aleatórios, mas enfim, eu acho que são escolhas, eu não me arrependo nem um pouco da escolha que eu fiz. Se não fosse por essa escolha, eu não teria conhecido as pessoas maravilhosas que eu conheci, não teria tido as experiências que eu tive. Realmente são lugares completamente distintos, assim, não dá pra comparar a Califórnia com Missouri. Eu transferi pra cá por motivos relacionados ao vôlei, principalmente ao vôlei, porque aqui o meu time era muito melhor do que lá na Califórnia. E querendo ou não, por mais que eu estivesse na Califórnia, o vôlei era um fator muito importante, ainda é pra mim. E eu não queria simplesmente estar num lugar irado, sendo que meu time era bem ruim. Vamos dizer assim, vamos deixar aqui. E aí eu vim pra cá. Mas, enfim, voltando às minhas amigas, essas são minhas amigas. Valeu, Celina, você é uma delas. Parabéns, você ganhou. Próxima pergunta. É da minha mãe, Patrícia RP Marinho. Segue ela lá, gente. Ela é muito midiática, muito baldeira, posta fotos, faz story correndo na praia. Segue lá, mamãe. E minha mãe perguntou: você ama sua mãe mais que tudo nessa vida? Não. Ha! Sacanagem. Amo, mãe. Você sabe que eu amo. Saudades. A próxima pergunta é da Isadora Schroeder. Isadora me perguntou: oi, lindo, tá solteiro? Sim, gente. E tô bem solteiro, hein? Vou te falar que tô solteiro, ó. Mas tô solteiro, tô feliz, quer saber? É como diz o velho ditado popular: melhor só... Como é que é? Antes só do que mal acompanhado. É isso aí. Larguei aqui, ó. Antes só do que mal acompanhado. Prefiro estar só do que com uma companhia de bosta. O que vocês pensam? A próxima pergunta é do Salib Alex. E ele me perguntou: quais os tipos de restrições estudantes internacionais têm nos Estados Unidos? O número de restrições, assim, não vou citar todas porque tem algumas, mas uma das restrições que eu escolhi pra falar e que se aplica mais aqui na minha faculdade, principalmente, porque nem todas as faculdades têm essa restrição, mas a minha tem, que é em relação a estudante internacional e trabalho. Trabalho legal, no caso, né, gente? Você pode trabalhar legal, mas aí, se você quiser, é com você, beleza? Se for deportado também, não me liga chorando. A parada é o seguinte: aqui na minha faculdade, eles permitem que estudantes internacionais trabalhem, só que somente na cafeteria, gente. Tem diversas outras posições aqui que estudantes podem trabalhar, tipo, trabalhar na academia, que eles chamam de work study. E você tem várias coisas que você pode fazer. Você pode trabalhar na rádio, ajudando os professores com corrigindo prova, que não sei o que. Tem várias coisas. Só que nós, internacionais, só podemos trabalhar na CAF. Por quê? Boa pergunta. Mas eu sei que existem outras faculdades que eles são bem mais de boa com isso e os estudantes internacionais podem trabalhar nessas outras funções ou em qualquer outra função que essa faculdade X vem a oferecer. E quanto a isso, eu particularmente trabalho... Aqui na faculdade temos a cafeteria, que fica num prédio, e a gente tem o que a gente chama de bistrô. O que é o bistrô? O bistrô é tipo um Starbucks, vamos supor, pra vocês entenderem melhor. Só que é um Starbucks que também a gente vende comida também, tipo pizza, e uns sanduíches e tal, principalmente na hora do almoço. E é lá que eu trabalho. É um lugarzinho que não é na CAF. Enfim. E eu trabalho ali, fazendo uns cafés e tal. #barista, né, amores? E essa é uma das restrições que a gente tem aqui. A próxima pergunta é da Mariana Potti. Mariana me perguntou: nasceu com esse corpinho gostoso mesmo ou é fruto do vôlei? Realmente tenho muito dedo do vôlei no meu corpo. O pouco que tem nesse corpo, eu acho que veio do vôlei mesmo, gente. Veio do vôlei e da genética também, né? Tipo assim, músculo tamo em falta.
mas a gente segue no carisma, né? É o que resta pra gente. A próxima pergunta é da Luísa de Porto. E Lulu me perguntou, tudo bem contigo? Sim, tudo ótimo. E contigo? Próxima pergunta é da Vicky Maretti. E Vitória me perguntou, no colégio você era daqueles que sentava no fundão, conversava, não prestava atenção e dormia, ou era estudioso, ia bem nas provas e era amigo dos professores? É um pouco difícil responder essa pergunta porque eu acho que eu oscilei muito entre as duas personas durante a minha vida escolar. Mas chegando no ensino médio, enfim, eu acho que eu virei mais esse do que sentava na frente. Assim, eu ainda conversava, tá, gente? Eu arrumava jeito de bater papo com alguém, não sei o quê, mas eu acho que eu era mais focado. Normalmente quando eu sentava no fundo, eu já tenho um problema um pouco dessa coisa do foco. Sou uma pessoa meio dispersa, perco a atenção bem fácil. Porque sentar na frente me ajudava um pouco, porque ali, querendo ou não, como eu falei, eu conversava e tal, mas era bem mais no... Não era lá no fundão, era um bagulho descaralhado, enfim. Mas respondendo a pergunta, eu acho que eu já fui um pouco dos dois. Eu acho que eu sou um pouco dos dois, até hoje na faculdade. Tem dia que eu falo, foda-se, sento lá atrás porque eu não tô muito afim de aula. Mas normalmente eu sempre tento sentar na frente, assim, nas primeiras cadeiras, porque eu gosto mais. É isso. Julguem, pode julgar. E a Vitória também perguntou, era da turma dos famosinhos na escola ou era meio Zé Ninguém? Então, gente, eu acho que eu poderia dizer que eu era da turma dos famosinhos. Não diria nem famosinhos, porque eu acho isso uma palavra meio tosca, famosinhos. Mas assim, eu tenho orgulho de dizer que eu conhecia muita gente. Sempre fui uma pessoa que nunca tive dificuldade de fazer amizade, muito pelo contrário. Nunca fui antissocial, de ficar me escondendo e... Não. Eu sempre fui muito aberto a novas amizades, a conhecer pessoas diferentes e isso me ajudou muito a ser famosinho na escola. Eu diria famosinho só justamente porque eu conhecia muita gente e acho que muita gente me conhecia também. Mas, eu acho que eu era pop mesmo. Paciência. A próxima pergunta é da Gabi Hafner. Não sei pronunciar esse nome direito. E Gabi me perguntou, qual o lugar que você se imagina morando depois que se formar? Beijão lindo. Um beijo, Gabi. Eu não sou desse tipo de pessoa que tenta planejar muitas coisas. Principalmente, tipo assim, vou morar no lugar tal, na rua tal, apartamento tal. Quero ser isso quando eu crescer. Velho, eu tenho planos sim, mas não esse, tipo, onde eu moraria. Aqui nos Estados Unidos, eu moraria ou na Califórnia ou em Nova York, que são meus lugares preferidos, assim. Mas também, gente, como eu falei, eu tô super aberto ao que o destino me trouxer, entendeu? Eu acho que tudo acontece por um acaso e eu vou morar onde eu tiver que morar, mas eu gostaria de morar ou na Califórnia ou em Nova York. Próxima pergunta. A próxima pergunta é da Luísa War. Se você não conhece a Luísa esteve em um dos meus vlogs de Orlando. Se você ainda não assistiu, por favor, vai lá. Como sempre, cômica como Eris, me perguntou qual o lugar mais inusitado que você já fez um lesco-lesco, uma brincadeirinha íntima, uma coisa mais quente. Gente, eu não tenho um histórico de lugares muito loucos em que eu já tive relações. Mas eu acho que o lugar mais inusitado, eu acho que o lugar mais inusitado, eu acho que eu poderia dizer que foi, tipo, no meio do mato, assim, real. Assim, no meio do mataço, assim, tipo, arbustos, árvores, tipo assim, no meio de um beco, assim, cheio de... Enfim, foi bem, assim, selvagem, hardcore. Foi bacana, recomendo, se você quiser. A próxima pergunta é do D-Beat. Eu nem sei se é assim que fala o seu nome, hein, George, by the way. Me corrija se eu estiver errado. A única coisa que me faria voltar pro Brasil agora seria uma proposta de emprego que eu gostasse muito. E é isso. Tipo assim, eu voltaria pro Brasil se eu tivesse um emprego bacana, conseguisse me manter e tal. Porque é o que... Meu plano número 1 depois de me formar é realmente tentar achar um emprego e tal e conseguir ficar estruturado financeiramente e, tipo, parar de depender dos meus pais, assim. Tipo, eles já me ajudam e fazem tudo por mim há 23 anos. E sim, se você não sabe, eu tenho 23 anos, nasci em 1º de setembro de 94. Se você é virginiano, deixa aqui embaixo, #VirginianoRules. Vou deixar aqui pra eu saber que você é do clã dos Virginianers. A próxima pergunta foi da X Letícia Miranda, ou X Letícia Miranda.
como quiseres. A primeira pergunta da Letícia foi: qual o processo para estudar fora e como foi para conseguir a vaga na faculdade? Então, gente, o processo para estudar fora, vindo como eu vim, ou seja, com uma bolsa de estudante atleta, jogando um esporte para a sua faculdade, eu vim com a ajuda de uma empresa que me agenciou e eu fiz um material de vídeo jogando, enfim, e eles distribuem esse material, eles têm contato, eles mandam para os coaches, para os treinadores, e aí os treinadores dão retorno ou não, e aí eles fazem esse elo de comunicação entre eu e os treinadores, e aí é basicamente assim, aí os treinadores analisam você, veem se querem você no time ou não, enfim, aí começa essa troca de informações, de e-mails, whatever, e a empresa me ajudou bastante no processo, porque a papelada, assim, tem muita coisa, gente, tem que traduzir muita coisa. Todos os documentos do Brasil você tem que traduzir, tem que fazer tradução juramentada, e é um processo chato, tem que pegar uns documentos na escola, que tem escola, eu conheço várias pessoas que sofreram bastante para pegar uns documentos que você tem que ter da escola do Brasil, com suas notas e alegando certas coisas, enfim. É um processo bem burocrático, tá? Mas vale super a pena, isso aí sem dúvida nenhuma. A segunda pergunta da Letícia foi: comida favorita brasileira e americana? Eu nunca tive frescura com comida, então eu como de tudo mesmo. Agora, eu acho que do Brasil, uma das coisas que eu mais gosto, que eu sempre peço pra minha mãe fazer quando eu volto, é empadão. Gente, não sei que caralhos ou por que eu gosto tanto de empadão assim, mas Jesus, como eu gosto do empadão. E comida norte-americana, gente, pra falar a verdade, eu não sou muito fã das comidas aqui não, tá? Assim, de pratos que eles têm aqui, tipo, como é que fala? Pratos originais americanos, ou sei lá como é que eu falaria isso. Então, eu realmente não tenho nada que eu fale, caraca, essa comida é minha preferida. Pelo menos agora na minha cabeça não veio nada, tá? Então vamos falar que não tem nada. Eu gosto muito de doce, gente. Doce. Eu como bala, chiclete o dia inteiro. E aqui nos Estados Unidos tem muita variedade, tem muita coisa que no Brasil não tem. Eu acho que seriam os doces, cara. Então você já sabe, se você quiser mandar qualquer coisa, gente, pode mandar doce, de onde quer que for, os doces mais loucos que você possa imaginar, pode mandar pro Mate, porque ele gosta muito. Então, Letícia, eu acho que é isso. Empadão e doces, assim, qualquer doce. Bala, chiclete, assim, não tem dia ruim. Sério, assim, all day, every day. A última pergunta do vídeo de hoje é do João_A Rodrigues. No início aí nos Estados Unidos, como era seu inglês? Já era fluente? Então, gente, eu tive a vantagem de começar a estudar inglês desde muito pequeno. Eu comecei com os 8 anos. E eu fiz cultura inglesa, pra você aqui do Brasil, principalmente se você é do Rio, você sabe o que é a cultura inglesa. Eu não sei se tem cultura inglesa nos outros estados, mas é um curso bem renomado de inglês e que me deu uma base, assim, muito boa. Querendo ou não, eu fiz essa bosta desse curso por 10 anos. Ou seja, 10 anos estudando inglês. Se eu não soubesse falar nada, pega o dinheiro dos seus pais, rasga fora, taca pela janela, que é a mesma coisa. Mas, por mais que eu tenha feito esse curso e tenha tido essa base, vindo pra cá, eu ainda tive um pouco de dificuldade no começo, porque por mais que eu tivesse noção de inglês, eu me formei com 17 anos. E dos 17 até 18 e pouco, tipo 18 e meio, porque eu vim para os Estados Unidos com quase 19 anos, eu não tive muito contato com inglês. Eu não falava inglês assim no dia a dia. Eu não chegava meus amigos e falava: ei, vamos começar a falar inglês. Não, eu ouvia música, via filme, o que me ajudou muito, gente. Escutar música e lendo a letra pra você ver o que ela tá falando e como é que escreve a palavra, como é que pronuncia certinho. Assistir vídeo ou filme com legenda em inglês ajuda a beça também, gente. Isso me ajudou muito. Mas enfim, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu sabia falar inglês, mas eu ainda empacava quando alguém falava comigo. Eu tinha um pouco de dificuldade em formular a frase assim rápido e falar com essa fluência, assim. Eu era e não era fluente, vamos supor. Eu acho que eu tinha mais receio de falar alguma coisa errada e enfim. Mas com o tempo e tacando a cara mesmo, gente, é uma coisa que eu falo pra todo mundo. Se você quer aprender inglês, se você tem essa possibilidade de vir para os Estados Unidos e estudar aqui, seja por alguns meses ou igual a mim, fazer uma faculdade aqui, gente, sério,
taca o carão lá, bota a cara no sol, entendeu? E fala inglês, gente. Sai falando com todo mundo, faz amizade com gente internacional ou americana, que você vai ter que falar inglês porque a língua em comum vai ser inglês, muito provavelmente. Então, velho, a melhor solução é falar inglês, mesmo que errado, gente, porque uma hora você vai aprender, tá? Aqui, eu nunca me deparei com ninguém que, tipo, você falou isso errado, seu bosta. Não, gente. Todas as pessoas aqui sempre me ajudaram, os americanos, tipo assim, não é isso, sabe? Eu errava coisa, por mais que eu tivesse estudado inglês, eu ainda errava umas coisinhas aqui e ali, o que é normal, e me ajudaram muito. Aqui, a faculdade é por semestre, então de 6 meses. Eu diria que no meu segundo semestre aqui nos Estados Unidos, eu saía falando com bem mais facilidade do que antes. E é isso, então eu cheguei aqui com uma base boa de inglês, porém a fluência assim, meio que eu tenho hoje veio com tempo, paciência e esforço. Eu só falava português quando eu voltava pra casa, na real, porque eu morava com meu irmão e mais 2 meninos brasileiros, e lá eu falava português, obviamente, o dia inteiro. A gente até tentava fazer esses acordos, assim, só vamos falar inglês, não vamos falar português não é permitido nessa casa. Até parece. Deu um dia, 2 horas depois já tava todo mundo lá, e dane-se, vamos falar português. Bom, gente, acabaram as perguntas. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conhecido um pouco mais do Matheus, porque quem é essa pessoa que chega aqui, faz o canal no YouTube, sai postando uns vlogs loucos numa viagem, mas ninguém sabe quem é. Ninguém sabe onde essa pessoa mora, ninguém sabe o que esse moleque tá fazendo, enfim. Eu espero que esse vídeo tenha sido um pouco esclarecedor pra vocês. Se vocês têm mais alguma dúvida, qualquer que seja, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você tiver alguma ideia de vídeo, alguma sugestão, alguma coisa que você queira que eu faça, que eu mostre, que eu fale, ou aqui da faculdade, dos Estados Unidos, ou experiências que eu tive, enfim, qualquer coisa, só deixar aqui embaixo sua dúvida, seu pedido, sua sugestão, o que for, e vou tentar ao máximo ouvir e conseguir corresponder a esses pedidos de vocês. Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. See ya!